Jesus andava em todos os lugares, na Galiléia, na Judéia. Ele não levava comida sólida, ele levava comida espiritual. Ele ia pelas necessidades das pessoas no espiritual e no físico. E como que é que manifesta isso? Através de você, através da sua vida. Você é capaz disso. Amém? Will, parabéns. Vamos botar fogo na seara aí, né? E vamos ganhar almas para Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas, aleluia. Põe o tema para mim aí. É Lego. Vocês estão muito murchos hoje. Nem com Lego vocês ficaram felizes. Bom, deixa eu, antes de entrar na palavra, falar algo para vocês sobre o que o William falou sobre testemunho. E é verdade, tá, irmão? Testemunho é para edificar, né? E ali teve um caso de uma irmã, uma igreja antiga, que ela falou assim: eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida e vai ser muito bom. Eu falei, tá bom. A gente tinha ainda esse processo de ouvir o testemunho antes, né? Eu vou devagar que eu tô com a garganta ruim, tá, irmãos? Aí a irmã pegou e falou assim: então, né, a gente foi pro Nordeste e aí de repente na estrada a gente atropelou uma pessoa e a pessoa morreu, mas graças a Deus o parente chegou e a gente deu fuga e a gente não foi preso. Quantos delitos, né, no testemunho? Cara, eu tentei cavar o chão, tentei achar a janela para fugir da igreja. Falei, os caras vão ver o vídeo e vai vir prender o pastor, porque... E ela foi contando, e aí começou a dar aquilo, sabe quando dá os burbúrios? Foi, cara, eu comi coisa leve, mas tá com uma dor de barriga. Comecei a ficar preocupado, vermelho, quente, roxo. E aí o pessoal, né, olhando para pastor, porque é assim, né, a igreja olha, porque você tem que corresponder à igreja, né, porque a igreja, a primeira coisa que acontece algo errado na igreja, a igreja olha o pastor. A igreja toda olhando assim para mim, assim, com os olhos, parecia o gato do Shrek, com os olhos assim. Aí eu, sem reação, né, falei, deixa onde vai, o que vai acontecer? Não foi um testemunho, foi uma desgraça. Ixi, cara, acabou com o culto. Acabou com o culto. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E a família do cara que morreu? E quem foi esse cara que deu fuga? Vai vendo uma alegria cantar, meu Deus do céu, que Jesus amado. Então, irmão, pensa no que você vai falar no testemunho, né? Vai falar assim, olha, eu tentei me matar ontem, né? E aí não deu certo, vou tentar a semana que vem. Porque não era a vontade de Deus agora. Para. Testemunho, irmão, é edificação, milagre, é uma ação de Deus sobre a sua vida, um dia, num mês, na semana, uma palavra profética lançada, como a Ju contou aqui, né? De algo que aconteceu sobre a vida dela, Deus revelou na vida dela e outras pessoas têm contado. Esse é o testemunho para edificar e não para desconstruir você. A pessoa chegou na igreja, ouviu aquela mulher contando, falou assim: pra que eu vou servir Deus, mano? Tô indo embora. Conta um negócio desse aí e destrói. Mas amém, vamos voltar para a palavra? Amém? Quantos estão felizes aí? Aleluia! Então vamos lá, tudo vai se encaixar. Vamos começar aqui a falar um pouco. Quantos já falaram assim: minha vida é um Kinder Ovo, a minha vida é um Lego? Né? Ah, você não falou, né? Não, tudo bem. Você pode falar assim: a minha vida é uma droga, né? Mas tem vários tipos de expressão que você lança. Então tem coisas na sua vida que não está se encaixando e você não entende por quê. Porque o Lego é uma coisa curiosa. São várias pecinhas ali, né? Que vai encaixando de um lado do outro e dá formato. Mas quando você é criativo, você forma algo. E para você começar a entender que tem um formato, você tem que projetar dentro de você o propósito de Deus dentro de você. E entender o que Deus tem para a sua vida. É o ano da conquista, nós sempre estamos falando isso. É o ano da conquista, o ano da conquista. Mas o
Enquanto você entende que há um propósito maior para acontecer na sua vida e entender que as coisas vão se encaixar, porque parece que está um emaranhado, tudo bagunçado, um quebra-cabeça sem peça, você não vê um encaixe em nada, você não se encaixa em nada, parece que a palavra não encaixa em você, as coisas não entram na sua cabeça, as coisas não conseguem conectar com aquilo que você tem sonhado, você pede uma coisa, parece que vem outra, não é assim? Você vai no mercado, pede alguma coisa lá, né, numa fila do açougue, pede uma carne, um contrafilé, o cara manda o aceio, e aí você fica, né, poxa, tudo está dando errado. Passa no caixa, paga, aí você vê lá que comprou a senha, e aí cobraram lá o contrafilé. Então parece que tudo está cooperando contra você, está indo contra você. E a passagem bíblica aqui mostra algo muito interessante, que a gente já leu, já pregamos sobre isso, em Atos 12, sobre Pedro. Um processo muito maravilhoso sobre a vida de Pedro. Pedro era um cara que tinha defeitos, um cara que tinha problema, um cara que não se encaixava dentro da realidade do chamado de Cristo sobre a vida dele. Ele não se encaixava, ele não se via dentro, mas ele estava insistindo lá. Participou de mesa, participou da ceia, viu o partir do pão, a multiplicação, viu milagres extraordinários, andou sobre as águas, o cara fez de tudo, mas ainda era uma pecinha fora do encaixe. Mas aí, em Atos 12, mostra agora que ele é um apóstolo. E aí, uma identidade, um encaixe está sobre ele. A palavra está encaixada dentro dele, ele está encaixado e conectado com o propósito de Deus. Mas houve um início de algo para se encaixar. Hoje, houve um tempo de Deus, o tempo de Jesus com eles, para que as coisas encaixassem sobre a vida de cada um deles, para eles entenderem o propósito. E aqui em Atos mostra que ele não era um homem comum ou qualquer, porque Pedro era um cara que tinha fama já. Não era fama de homem, era fama de quem andava com Jesus. O cara era perigoso. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você às vezes se torna fora da caixinha, da convivência, da palavra de Deus, da igreja. Você acha que você é uma pecinha inencaixável, sei lá como, inencaixável, isso aí, essa parada aí, que não encaixa. Manda mais uma aí. Encaixável. E Pedro já era uma pessoa que já estava se encaixando e estava incomodando Herodes. Então a Bíblia mostra agora que Herodes pede para pegar Tiago, irmão de João, e Pedro. Por quê? Porque algo estava acontecendo naquela região. Uma situação de adversidade estava se levantando contra o cristianismo, contra a vontade de Deus. Mas existiam as peças fundamentais que se encaixavam lá. No meio de um levante, Deus vai levantar você para se encaixar num propósito. E olha só que interessante, agora a Bíblia vai mostrar aqui que Tiago foi morto e não foi preso. Tiago foi morto, mas Pedro foi preso. E a gente fica pensando assim: poxa vida, mas é estranho, porque Tiago poderia ter sido preso também, e a oração poderia ter sido eficaz também na vida de Tiago, mas o propósito de Deus era sobre a vida de Pedro. Um ciclo se fechava para começar outro. Está entendendo? Então eu quero que você abra em Atos 12. Você vai entender o que Deus vai fazer com você hoje, irmão. Ah, mas você vai sair descabelado, você vai sair chorando, você vai sair alegre, você vai sair de qualquer jeito diferente. Eu sempre brinco aqui na igreja, né, que as irmãs vêm, né, vem lá, vai no espelho, o marido toma banho, se arruma, passa a camisa. Aí as mulheres estão lá, passando a maquiagem, a chapinha, secador, aquele barulho, né, do secador. Ficando bonito, vai vir no culto, né, passa os negócios nos olhos e tal. Top. Sair da igreja, chega em casa, se a parentela mora do lado, né? O filho está em casa. Nossa, o que aconteceu? Tudo borrado. Parece aquele filme do Coringa lá, né? Do Cavaleiro da Série, tudo borrado assim. Ah, eu chorei muito na presença de Deus. É isso mesmo, tem que sair bagunçado da igreja, né? Porque é o efeito da palavra na sua vida. E os homens, saem como? Tem homem que entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, né? Mas tem uns que saem com o olho, com aquela a pálpebra aqui embaixo bem inchadona assim, né?
E a mulher falou assim: você estava chorando, bem? Não. Não. A luz da igreja é forte. Está na sombra, não tem luz. É o vento. É isso, irmãos. Tem que sentir a presença de Deus e deixar Deus fazer algo na sua vida, amém? Bom, antes de entrar na palavra, deixa eu falar mais uma coisa. A pastora Ana Paula mandou um beijo para vocês. Meu amor, eu te amo. Te amo. Ela está assistindo. Por isso que eu estou fazendo. Deixa eu fazer um coração para ela. Pera aí, só um minutinho. Porque eu amo ela. Aleluia. Ela fez um procedimento, né? Cirúrgico na face, coisa de mulher. Ela vai ficar mais bonita ainda para mim. Aleluia. Tem que se cuidar, meu, é isso mesmo. Vamos à palavra. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães sem fermentos. Havendo o prendido, trancou na prisão, entregando-o 4 grupos de homens, de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O interessante dessa passagem é que Herodes se moveu para fazer algo, para maltratar aqueles que levavam a palavra, tentando tirar algumas peças fundamentais que se encaixavam para o propósito do evangelismo na terra, o propósito da cura, o propósito do nome de Jesus sobre a terra, sobre aquela região. Então ele vai lá e mata Tiago. E aí a Bíblia mostra que agora Pedro é lançado na prisão. E olha que interessante, no verso 3 disse: vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. O diabo quer fazer coisas na sua vida como um troféu para ele. Herodes fez isso porque viu que era bom. Porque a maldade bate, irmão. O diabo não quer ver você bem. Você está aqui hoje meio murchinho, né? Acho que a lasanha foi meio pesada, o tempo não está muito bom, não está sol, quando faz calor está todo mundo doendo. Aí quando chove está tudo assim. E é isso mesmo, fica assim para você ver. Então, o que aconteceu aqui? Herodes viu que era agradável a eles. Então vou falar assim, eu vou pegar outra peça e vou lançar na prisão. E aí você fala assim, poxa vida, por que a oração da igreja não foi funcional sobre a vida de Tiago? Mas está orando pela vida de todos eles. Mas veja só, a Bíblia fala no verso 5 que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Existem alguns propósitos para acontecer na sua vida, e você vai entender o encaixe na sua vida aí, as palavras de Deus sobre você. Eu não sei como está o seu sentimento, como está a sua motivação. Então quero destrinchar um pouco do que vai acontecer sobre você e sobre a minha vida esse ano, em nome de Jesus, amém? Diga, esse ano tudo já mudou. A mudança, ela já começa dentro de você agora. O quanto você corresponde ao que Deus está dizendo sobre a sua vida. Amém? Nós estávamos falando algo sobre a vida dos homens esses dias aí. Quem foi aí no Papo Reto presencial? Levanta a mão. Foi top, não foi não? Rapaz, fogo desceu lá, hein, meu? Fogo desceu, cara. A gente comeu alimento espiritual e a gente comeu carne pra caramba. Você vê a ideia, meu? Eu fui dormir quase 4 horas da manhã sentado. Eu parecia uma criança quase gorfando. Tanto que eu comi, cara. Porque o homem é assim, né? Ele não come com a boca, ele come com os olhos, com a boca, com o nariz, com o ouvido. Por que come com o ouvido? Porque o meu irmão fala assim, ó, tá saindo panceta. Aí o cara, é onde? E eu falei algo para eles, sobre algo muito importante.
Se você estiver num grande avivamento da igreja, dentro da igreja, não entender o propósito de Deus, é só um movimento. Mas quando você entender o movimento e o mover de Deus, do avivamento, você entende que há uma unção. Então você tem que ser uma peça que entenda o propósito de Deus sobre a sua vida hoje. Então aqui mostra que Pedro, ele estava munido de munição da palavra de Deus, estava fazendo as coisas corretas diante do Senhor e foi preso. Poxa vida, então o cara está certo na palavra e foi preso. Então minha vida também vai ser assim. Irmão, o diabo quer silenciar os projetos de Deus na sua vida. Aqui mostra que Tiago morreu. O processo na vida de Tiago já foi. Tiago fez grandes feitos diante de Deus, sacudiu Samaria, fez coisas absurdas e poderosas. E agora João precisava cumprir um propósito maior de Deus. Então agora ele foi lançado na prisão. Quem sabe essa noite você está se sentindo preso a alguma situação. Quem sabe nessa noite tem um Herodes, aí uma situação, um problema chamado Herodes, que viu que é agradável a envergonhar você em uma situação. E lança você dentro de uma cadeia, lança você no meio de uma depressão, no meio de uma tristeza, no meio de uma situação passada, carregando marcas, mágoas. Não sei como você chegou aqui. Eu não sei quanto tempo você tem frequentado a igreja, ainda você não foi desconstruído para ser construído. Você está dentro da igreja, mas você está carregando como se fosse, agora é época de carnaval, né? Tem vários tipos de fantasia. Então você está carregando uma cadeia todo dia, né? Uma fantasia de cadeia. Porque você está preso dentro de algo que não é para você estar. E se você está, algo vai acontecer nessa noite em nome de Jesus. Mas o interessante disso é que a igreja orava. E a Bíblia fala que a igreja orava continuamente diante de Deus. E vamos avançar um pouco na palavra. No verso 6: E na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre os dois soldados presos por duas algemas, e as sentinelas da porta aguardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro ao lado, e despertou dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das algemas das suas mãos. E disse-lhe o anjo: Vista-se, calça tuas sandálias. E ele fez e disse mais: Coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro saindo e seguia, e não sabia onde que ia, se era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Diga comigo: chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, que dava para a bênção, para a conquista da minha casa, para a minha cura, para a minha libertação, e a qual ela se abriu sozinha, e tendo saído, percorreram até a sua vitória. Estou falando e profetizando para você. Então algumas coisas vão se encaixar na sua vida, porque tem um propósito, porque não é para você ficar preso, não é para você estar algemado às situações do passado, não é para você pensar que não tem ninguém orando ou torcendo pela sua vitória. Aqui é uma igreja que ora por você continuamente. Aqui tem um povo que crê no poder da palavra. Aqui tem um povo mais alegre desta terra. Então vamos lá, no verso 3 diz assim, sobre essa parte, que era um troféu para Herodes. E eu quero dizer algumas coisas aqui. Tem coisas que podem ser um troféu para o diabo, mas para Deus você representa a vitória acima do diabo. Olha o que o irmão fala assim: essa noite, irmão, você não é mais um troféu para o diabo. Você representa a vitória da cruz aqui na terra. Porque você é a testemunha do Senhor, amém. Então vamos lá. Primeiro ponto: não tenha medo. Ah, mas eu estou passando por um problema. Não tenha medo. Essa situação ela não vai persistir na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que isso vai acabar hoje. Em nome de Jesus, amém. E é legal que no verso 5 diz assim: Pedro estava na prisão e a igreja fazia uma contínua oração. Interessante que quando a gente confia, a gente descansa na presença de Deus.
Deixa eu ler uma passagem bíblica para vocês que está em 1 João 5,14. Põe aí para mim, por favor. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos certeza que Ele nos dá a... Então, Pedro foi preso. E aí no verso 5 fala que a igreja orava continuamente. Deus se revelou à igreja que estava orando? Não. Às vezes Deus não vai se revelar para você, mas Ele vai mostrar para você. O que aconteceu foi que a igreja orava, e a manifestação foi a visita do anjo no lugar onde Pedro estava. Vamos lá, não tenha medo. Então, quando você fica apreensivo com alguma situação, você não consegue entender o propósito de Deus. Você é uma pecinha fora daquilo que está para se encaixar na tua vida. Eu fico com medo, eu não tenho fé, eu estou desanimado, eu estou triste, nada vai andar, nada vai cooperar. Eu não quero mais ir para a igreja, estou cansado. E aí você começa a ouvir os testemunhos, e aí você fala assim: preciso contar o meu, porque eu quero contar meu testemunho. Porque é mais fácil a gente falar da nossa desgraça, dos nossos problemas, do que falar das nossas vitórias. Se você sentar do lado de um cristão super alegre, tipo, cadê o Tiago? O Tiago é um menino que explode Deus ali dentro dele. Você cola do lado dele, vou falar do jovem, tá? Que é fácil falar dos velhos, né? Vamos falar do jovem. Você cola do lado dele, você fala assim: quem é Deus para você? Ele vai falar algo, cara, que vai falar assim: nossa, cara, ama Deus, mano. Aí você pega uma pessoa mais velha, aí você pergunta para ele assim: quem é Deus para você? Ultimamente eu não sei não, porque Deus não... O que é isso? Está numa prisão. Uma prisão de incredulidade. É o ano da conquista, e aí você não conquistou nem o seu espaço. Você não conquistou nem um momento de adoração diante de Deus. Deus quer mais de você. Hoje o Will veio trazer um testemunho aqui sobre o que aconteceu lá. Cadê o Natan? Está lá em cima. A gente fez a oração para enviar ele, mas ele está mais em São Paulo do que lá agora, né? Você vai embora quarta, né? Ele vai voltar quando? Já me avisa para me colocar no calendário. O Natan tem falado de experiências poderosas que ele tem vivido lá. E não é coisa pequena. Posso falar, filho? Beleza. O Natan teve um encontro com o Senhor de uma forma diferente lá. O Natan foi batizado no Espírito Santo. O Natan caiu no poder. O Natan evangelizou pessoas. Natan orou por pessoas. Natan profetizou na vida de pessoas. Natan chegou dentro do carro e falou assim: pai, quando precisar de mim para pregar, eu prego. Porque o Natan, por mais que ele esteja dentro da igreja, o Natan era uma peça que não se encaixava, ele mesmo, mas Deus já viu um encaixe. Mas era o tempo de Deus, porque ele estava num processo. Entende? Quando a gente entende que a gente é uma peça que vai se encaixar e formar algo, as cadeias começam a tremer, irmão. O propósito maior acontece. Deus fez com que algo acontecesse na vida dele. Então eu imagino que agora Natan não poderia ficar preso com ele mesmo no sentimento, no processo interior dele, dizendo: eu não sinto, eu não sei como vai ser na minha vida. Ele se autodesafiou em sair de algo. A Bíblia fala que Pedro estava lá. O anjo tocou sobre a vida dele e falou assim: olha, levanta, pega a sandália, põe a sua capa e me segue. O processo de Deus falar algo para você, você tem que pegar as suas coisas. Não pode deixar nenhum vestígio da sua vida pessoal. Você precisa pegar tudo que você tem e levar e seguir Jesus. A gente tem mania de pegar o chamado, Deus falou algo, a gente larga tudo lá bagunçado e a gente vai servir Deus. Não, primeiro arruma as coisas que você vai deixar para trás. É essa a representação. E o outro ponto mais importante de tudo isso é que no verso antes, Pedro estava lá e a Bíblia fala que ele estava dormindo. Caramba, o cara está preso, vai se apresentar. Ficou sabendo que Tiago, né, também estava sendo perseguido, mas não sabia que Tiago tinha sido morto. Foi preso,
sabia que ia ser apresentado pelas autoridades diante do povo para ser morto, e o cara dorme. É crente louco, não é não? Eu duvido que você, com um problema para resolver amanhã, para resolver amanhã, aquele boleto do IPVA que está batendo lá, aí tá cheio de misericórdia. Esse inimigo no começo do ano é terrível, né? IPTU e esse demônio, né? É dois demônios criados, né? IPTU e IPVA, né? E no meio do mês de abril aí é o IR, né? É outro demônio. Então vamos. Esse demônio que mexe com o número, né, cara? Que mexe com a nossa cabeça. Então vamos lá, voltando. Eu duvido que numa situação para você resolver agora, no início da semana, você vai dormir e vai descansar. O que você mais vai fazer? Fala assim: ai meu Deus do céu, eu não consigo. Como que eu vou resolver essa situação? Ai, como que eu vou trazer solução para isso? Ou você briga com a esposa, ou você não tem paciência com os filhos. Aí você empina a carroça, o homem, né? Empina a carroça. Fala assim: vou assistir o que eu quero também, mulher. Vai colocar no jogo, a mulher quer assistir um filme, mas ele quer assistir o jogo. Ele fala: hoje não tô legal, deixa eu ter meu momento. Ou a mulher fala assim, aí a mulher está com problema para resolver, e fala para o marido está bem sossegado, né? O cara está lá: mano, tá tudo bem. E ela quer uma atitude do cara. Aí você escuta de longe a louça batendo lá na pia, que ela pediu para você lavar, você não lavou, ela bate porta do armário. Aí o marido olha para o filho e fala: a mãe tá brava. Só acontece isso na minha casa? Bom, você é crente, né? Não, brincadeira, a pastora não bate as coisas, não. Ela grita: Luciano! Quando ela fala Luciano, eu entendo, né? Que o negócio é sério. Porque o pessoal em casa me chama de Sam, né? Então, Sam é um modo carinhoso, desde criança, né? O pessoal me chama de Sam. Oi, Sam, tudo bem, amor? Não sei o que, amor, te amo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. A gente vai assistir um filme hoje juntos. Fazer uma pipoca pra você. Aí, quando ela fala Luciano, aí eu entendi. Aí eu entendi que a peça tem que encaixar. Aí eu preciso ser uma peça fundamental nessa hora, né? Então, vamos lá, o problema. Vamos voltar lá, o problema. Pedro estava com um grande problema, cara. Pedro estava cheio de problema ali, porque a vida dele estava em jogo. O que está em jogo na sua vida hoje? A sua fé, o seu chamado, os seus negócios, o seu casamento, o seu sentimento, o teu trabalho. O que está em jogo? O que você tem vivido durante o período do mês ou na semana, todos os dias? O que você tem vivido que estava aprisionando você? Então Pedro estava lá, e o primeiro processo de Pedro era descansar. Aí eu venho numa passagem bíblica muito poderosa. Pedro está no barco agora com Jesus, lá atrás nos evangelhos lá de Marcos, né, e Lucas. Vamos lá. Eu acho que acho que eu marquei aqui. Marcos 4. Não precisa pôr não. Vou tentar adiantar aqui. Em Marcos 4 mostra agora que eles entram dentro do barco, navegam lá. Pedro ainda e os discípulos eram uma peça que ainda não se encaixava. E Jesus estava ensinando eles a ser uma peça fundamental, certo? E aí vem uma tempestade. O que Jesus faz? A Bíblia fala que ele estava com a sua cabeça na polpa do navio, do barco, deitado a sua cabeça num lugar bem confortável, com um soninho bem gostoso, assim ó, descansando em meio a uma tempestade. E os discípulos, como eles não eram uma peça que não entenderam ainda o propósito de Deus sobre a vida deles, no meio da tempestade eles acordam Jesus, dizendo: o Senhor não teme que a gente venha a perecer? Jesus olhou para eles, só olhou para a tempestade e falou: aquieta-te. Eu fico imaginando Jesus levantando da polpa do barco assim, preguiçando, olhando para os discípulos. Ai, vocês vão aprender. Aquieta-te. Aí para tudo.
Aí vem a bonança. O mar acalma, a tempestade, os ventos param. E Jesus instrui eles: olha, vocês são homens de pequena fé. Mas porque ainda eram peças que não se encaixavam, mas Jesus ainda acreditava que eles iam se encaixar. Então, Pedro estava no barco. Então agora, Pedro está num processo dentro da prisão. Eu fico imaginando agora que Pedro lembrou do processo lá do barco. No meio de um cenário tão dificultoso, tão cheio de problema, ele pensou assim: eu estou na prisão, se o meu Jesus acalmou a tempestade, e agora o que estava no meio dele com ele, agora está em nós. Ele mandou o Consolador, o poder e a autoridade sobre a minha vida. Eu tenho fé. Então agora eu vou descansar. Irmão, quando você entende que você é uma peça fundamental para um propósito se encaixar na tua vida, você descansa, porque você sabe que o recurso vai chegar para tirar você deste cenário de caos. Quem confia em Deus muda e altera o cenário do caos. Aleluia. O camarada dormindo, sabendo que o recurso chegaria, porque quando você entende que Deus tem algo para terminar na tua vida, diga assim: ainda vou terminar aquilo que eu comecei. Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Aleluia. E vai, irmão, em nome de Jesus. E vai em nome de Jesus. Aleluia. Então agora o anjo vai lá, visita ele, e aí, olha só que interessante que nos versos anteriores eram 4 grupos de soldados guardando ele, mais ou menos uns 16 camaradas guardando Pedro. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você é perigoso para o diabo, você é perigoso para o diabo. Pedro para Herodes era um cara perigoso. Irmão, ele era tão perigoso que ele nem precisou orar, ele só precisou confiar e as coisas aconteceram. O anjo toca sobre a vida dele e fala assim: ó, pega a sandália, pega a capa e me segue. Agora, a hora que acontece a saída de Pedro, ele acha que é algo que não é real. E aí ele vê uma porta de ferro, uma porta de aço se abrindo para a rua, para ele sair. Eu falo que é a hora da saída, é a hora que você vai se encaixar no propósito. Eu declaro sobre esta igreja que quando você se posicionar, você não vai olhar a porta fechada. Deus vai te levar até a porta aberta já. Ele vai preparar a porta para você. A primeira passagem, a segunda passagem, a terceira passagem, você vai para o lugar do destino. Deus já está com portas abertas para você se encontrar com o propósito de Deus sobre a sua vida. Pedro não foi chamado para estar preso, foi chamado para estar solto. Deus não te chamou para você ficar preso à depressão, Deus te chamou para ser livre da depressão. Deus não te chamou para ficar na tristeza, Deus te chamou para estar livre da tristeza. O propósito de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Quando Pedro saiu, a primeira coisa que ele fez é ir para a igreja, para o lugar onde o povo estava orando continuamente. Os versos seguintes falam que ele chegou lá, bateu na porta. Então lá eles atenderam, uma mulher atendeu, a Rode atendeu, e viu lá naquela janelinha, e fechou a janelinha em vez de abrir a porta. E saiu correndo anunciando. Tipo, gente, vocês não vão acreditar. É você contando a sua vitória. Vai ter algumas rodes na tua vida, viu? E imagina lá a igreja lá orando, orando por Pedro, orando por todo mundo, pelos discípulos, pelos apóstolos. E aí Ruth chega lá, para a oração lá, fala assim: gente, não quero atrapalhar não, mas você não sabe que está lá na porta. É Pedro. Você é louca, Pedro está preso. Não, é Pedro. Ah, é Pedro. Quando viram que era Pedro, se maravilharam, porque aí entra a palavra que você leu lá: Deus responde à oração daquele que clama. Pedro descansou. Quem descansa entende o propósito. Eu quero ler um verso aqui para vocês.
Vamos ler Mateus 7,7. Vocês estão comigo? Mateus 7,7 diz assim: olha só, pedi e vos será concedido, buscai, encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Eu pedi. Quem está pedindo aí? Tá mesmo, mano? Tá mesmo? Desse jeito aí? Quem está pedindo? Aí é o crente que ainda, né, tá meio duvidoso. É o povo que está orando, mas não acredita que Pedro já está na porta, né? Ó, Pedro está na porta. Você acredita? Você está pedindo? Tô, mas não está na porta não. Estou orando ainda. Quem crê? Então a partir de agora você vai fazer uma oração específica na sua vida. Porque a igreja orava continuamente, especificamente. Por quê? Porque era uma peça fundamental que tinha que dar continuidade ao que Deus colocou na terra. Pedro tinha que continuar com a palavra sobre o lugar onde ele estava. Eu quero dizer que Deus vai dar continuação naquilo que você começou. O que não aconteceu em 2021 vai acontecer esse ano, em nome de Jesus. Deus vai dar continuação, irmão. Eu estou dizendo que não precisou gritar, Pedro não precisou bater nos portões, Pedro não precisou ficar chorando. Pedro descansou. Você vai descansar agora? Aleluia. Aí diz assim: pede e vos será concedido, buscai. A gente pede, mas não busca. Aí eu peço tanto: ah, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, dá no ninho, dá. É, só mais novinho, né, irmão? Me dá, me dá, me dá. Ó, tem que buscar. Ih, aí já estreitou. Não, eu quero que Deus me abençoe, mas tem que buscar Deus. Tem que trabalhar na obra, tem que trabalhar na obra. Ixi, mano. Não. Ó, trabalhei pra caramba na obra já. Ixi. Sempre tem história da igreja passada, mas não quer fazer uma nova história na igreja nova. Fala tanto da igreja passada, porque quem fica lá? Quem vem pra cá? Eita, puxa, né? Cara, aqui é papo reto, mano. Não passa a mão na cabeça não, mano. Vai sair crente daqui hoje em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ligado? Que a gente fica mais preso no passado. Ah, porque naquela época, né, que eu fazia, sei o que. Faz então pra mim ver. E aí tipo Jesus fala assim: fez tanto, filho, então faz de novo. Então busca. Ah, eu quero tanto para Deus, mas não quer buscar. Aí tem os cultos de quinta-feira lá. Quinta-feira o culto é diferente. Eu quero ir no culto de domingo. O povo, ó, é poder puro. O povo dança, pula. Thiago corre. É que não tem o irmão do mergulho aqui, né? Que é da Verbo. Lembra daquele irmão da Verbo? Que mergulhou, Rafael, cara. Rapaz, mergulhou. Se você viesse naquele dia aqui, você ia falar assim: ixi, mano, essa igreja aí não é de Deus, não. É sério, o cara fez assim, ó, tipo César Cielo. Mergulhou. São ações proféticas. Então a Bíblia está dizendo: pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Quem busca, encontra. Certo? Batei e a porta será aberta para vós. A igreja orou continuamente, Pedro descansou, porque Pedro já estava conectado com a palavra de Deus, porque era uma peça que se encaixava. Então tem coisas na sua vida que vai se encaixar. O que está se encaixando? Porque eu não entendo ainda, pastor, que o senhor está falando, não está condizendo com a palavra. Primeira peça, você precisa buscar, você precisa acreditar, você precisa ter fé. A Bíblia está dizendo, você tem que pedir certo. Ai, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí o Senhor olha para você e fala: orelhudo, qual é a tua vontade então? Ai, Senhor, faça a sua vontade. A vontade de Deus, se eu fosse eu, Deus, né? Eu ia dar um tapa na orelha. Porque a gente está 30 anos no Evangelho.
Né? Pensa assim, a gente está 30 anos no evangelho, não entendeu o propósito de Deus ainda. Agora, quando Deus fala assim, ó, pede, mas pedes maus, né? Você não recebe porque pede mal, porque a gente não sabe pedir. É assim. Então aí eu falo assim, ai Senhor, eu quero uma Mercedes. O Senhor vai lá, pá! Se ganha uma Mercedes, você vai lá testemunhar, irmão, não tinha condições, eu comprei uma Mercedes. Só que eu estou orando para Deus mandar o dinheiro para pagar o IPVA. Pediu errado. Pede certo, mano. O Senhor manda a Mercedes, um recurso para o IPVA, um emprego bom que possa pagar, e dinheiro para pagar o seguro, e dinheiro para colocar gasolina, porque a gasolina está alta. Né? Fazer oração específica. Tem que ter oração específica. Então eu preciso pedir diante de Deus. Deus quer que você seja específico nas suas orações. Essa é uma peça que se encaixa. Pedir certo, encaixou, beleza. Agora eu preciso buscar o Senhor. Buscar com oração, com leitura da palavra, não é? A gente gasta mais tempo no Instagram, no Facebook, vendo Store, do que a gente ler a palavra de Deus. Quer fazer um bom jejum, irmão? Faz jejum do seu celular. Ah, eu vou fazer jejum, vou ficar sem café da manhã. Aí é fácil, cara. É fácil. Na hora que você tiver fome, você vai lá, abre o armário e pega. O Instagram não, mano. O celular tá no teu bolso, cara. Tá na tua mão. A gente assiste culto e a gente fica vendo WhatsApp. A gente assiste. Às vezes eu fico com o celular, meu irmão, porque eu fico falando com o pessoal da mídia, regulando o som, falando com o pessoal que está assistindo no YouTube. O pessoal fala, o volume está baixo, tal. É isso que a gente faz aqui. Mas às vezes a gente está no culto, a gente está desconectado. Por isso que você sente uma peça do Lego que não se encaixa com nada. Porque você não entendeu que você tem que se encaixar no padrão de Deus. Isso é uma prisão para você. Então é uma prisão que você fica acordado, que você fica tentando achar solução para sair, tentando achar recurso para você fugir da prisão. Deus não vai fazer você ser preso, irmão. O diabo, ele quer fazer com que a sua situação hoje de problema seja um troféu para ele. Pedro foi preso, aconteceu, o cara estava incomodando. Tudo que incomoda, o diabo quer tirar de cena. Tudo que incomoda, o diabo quer te tirar, meu irmão. Mas ele tira por pouco tempo, porque o propósito de Deus não é você estar preso, é para você estar fora. Você é fundamental fora, não dentro. Não é preso em problemas, é fora dos problemas. Pedro não tinha habilidade e capacidade para estar dentro de uma prisão. O que ele ia fazer na prisão? Pedro podia estar orando, né? Não. Se ele assistiu o mestre dele dormindo no barco, falou, Jesus é especialista em sono, porque ele descansou e acalmou a tempestade na hora que acordou, eu vou dormir também. Seja especialista em PhD em descansar no Senhor, irmão. Quando descansa, Deus surpreende. Ele não manda qualquer coisa. Deus de multiforma, ele se manifesta para tirar os seus que estão no meio de uma situação. Então agora Pedro sai. E aí hoje fala assim, ei, peraí, mano, você não vai só sair assim não. Não vai deixar nada lá, não. Você vai pegar sua sandália, você vai pegar sua roupa, você vai calçar e você vai sair do jeito que você entrou. Da mesma forma que você entrou nesse cenário de caos, você vai sair com a mesma forma, do jeito que você entrou, mas transformado agora com poder e autoridade. Ai, pastor, mas está difícil. Então, a peça lá é, pede, busca, encontrarás e bater. Você tem que bater, irmão. O que é bater? Eu quero o que é meu de direito. Eu pedi, beleza. Eu estou buscando, ótimo. Agora eu preciso bater na porta. A igreja orou e se bateu na porta dos céus, irmão. A oração bateu lá na porta do céu, ó. O céu abriu e falou assim, agora entendi, vocês lançaram as peças certas, agora eu vou mandar outra peça fundamental. Eu vou abrir a porta para Pedro, tá? Fica tranquilo. Ele vai sair invisível daquele lugar. Você vai sair invisível de situações, aleluia. A Bíblia fala que quando eles saíram, eles foram para a rua, direto para a rua. Ninguém viu Pedro saindo, cara. O diabo nem vai ver você saindo da situação. Quando eles se perceberam, falou assim, ixi, cadê? A vida financeira dele estava um caos dela. Ué, a casa estava despencando, reformaram toda a casa. Não entendi nada. Andava a pé, agora está de carro novo, não acredito.
tipo a Ju e o Nato, né? Tipo, quando o diabo foi procurar eles na casa, eu falei, quê? Foram para Olímpia? Como pode? O diabo vai sentir falta de você no lugar de problema. Ele vai ter que te encontrar no lugar onde existe a glória. A gente está mais habitando no meio do problema do que habitando no meio da glória. A gente está mais convivendo com as situações do caos e declarando que está tão difícil do que declarar e ser transportado para o lugar de manifestação da glória de Deus. Dizer que está tudo bem. Nem aconteceu nada, mas já está verbalizando em fé, né? Porque quem verbaliza em fé já sabe que pediu, já foi concedido, buscou e já encontrou, bateu e a porta já se abriu. Então, tem coisas que você entendeu aí, que não entendeu, que a peça não está se encaixando. Mas tudo está se encaixando, meu irmão. Deus está preparando um maior avivamento dentro de você. Você só precisa calçar a sandália essa noite, pegar a sua capa e seguir a voz de Deus para fora das portas aonde é um milagre. Diga assim: essa noite, para fora das portas. Aleluia. Tudo vai se encaixar. Você é uma pecinha fundamental de Deus aí, que vai se encaixar, tudo vai se encaixar. Essa semana eu declaro que tudo vai se encaixar na sua vida. Aquilo que está faltando vai ser completo na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que estava faltando para complementar vai chegar, em nome de Jesus. O encaixe vai ser perfeito, não vai ter dúvida, vai falar assim: ah, mas não está encaixando. Deus vai dar a peça certa, ela vai encaixar certinho. E quando você menos esperar, meu irmão, vai ter o formato de algo grandioso da parte de Deus. Fique de pé. O legal aqui é que na passagem fala que quando o anjo visitou Pedro, ele estava dormindo, mas ele estava algemado. Quando o botão start de Deus é apertado, acionado, os céus rompem aquilo que te prende. Deus aperta o botão start, é que ligou uma conexão poderosa dos céus ao teu favor. E essa noite eu declaro que o botão start de Deus foi acionado para vidas aqui hoje. Como é que você está hoje? E como você estava, na verdade? Põe o tema, deixa na tela. Agora você vai profetizar para a pessoa com esperança, olhando no olhar dela aí, nos olhos dela, e vai dizer para ela assim: ó, como Jesus acalmou a tempestade, né? Eu declaro sobre a sua vida, tudo vai se encaixar. Acalma, irmão. Jesus era a peça que faltava na vida dos discípulos. O calmar da tempestade foi a evidência da manifestação de Deus dos céus na frente do olhar, da visão desses homens. Tem coisa que Deus vai revelar aos seus olhos naturais. Eu estou declarando isso para você, mano. A oração sem expectativa, ela não funciona. A oração com expectativa, ela tem poder e resultado. Faça suas orações com expectativa hoje. O outro cenário, eu sempre falo aqui, que é muito legal. Já vou encerrar. Paulo e Silas, os caras também deram trabalho. Foram lá, lançaram eles no cárcere. Só que diferente de Pedro, Pedro caiu num soninho, né?
Acho que Pedro estava contando as ovelhinhas da época dele, ou ele lembrando da pesca milagrosa dele lá atrás, né? Estou parafraseando aqui, né? Falei, caramba, ele sonhando, né? Imagina Pedro sonhando aquela pesca milagrosa que Jesus falou assim, lança a rede para o outro lado, né? Ele falou assim, caramba, eu poderia ter sido um dono de restaurante japonês. Quanto peixe foi embora. E eu tive que seguir Jesus, mas eu estou ganhando muitos homens para Jesus. Agora Paulo e Silas não. Paulo e Silas mostram uma outra peça. A peça aqui de Pedro era descansar, a peça da igreja era orar, era bater, era pedir, certo? Era bater na porta. Agora a peça fundamental que estava sobre a vida dele, que tinha que se encaixar no cenário deles lá, era a adoração. Paulo e Silas chegaram lá, bateram pra caramba neles no meio da praça pública, lançaram eles no cárcere, prenderam eles no tronco, os pés, e os caras lá, presos, ardendo. A gente bate o dedinho no pé da cama lá, né? Mas eu, abençoada. Uns até solta, né? Aquela palavra bem bonitinha, né, irmão? Vamos ungir a língua. E os caras estavam tudo cortado. Que açoite naquela época o negócio era feio. Quero te encorajar a ser uma pessoa mais firme na presença de Deus, amém? Os caras estavam lá presos, ardendo. Imagina a roupa colando nas feridas deles, ou eles sem roupa, não sei. O que eles fizeram? Eles oravam e eles cantavam a Deus. Então tem coisas que você entende que você é uma peça, e tem uma peça dentro de você que é fundamental, que se encaixa com o propósito de Deus. Que não adianta você se desesperar, não vai trazer resultado nenhum. Tudo vai se encaixar, é porque não adianta você fazer com as suas forças. Você só tem que buscar o Senhor e confiar nele. E agora olha o que acontece. Eles começam lá. Levantando as mãos, adorando. E eles adorando lá. E continuando orando. E aquele cenário, aquele caos, os presos do outro lado lá, com medo da morte, mas Paulo e Silas continuaram lá, adorando o Senhor. Quem sabe eles até pensaram, Pedro foi preso e o Senhor libertou ele de lá, o Senhor tirou ele de lá. Mas a gente não está com sono, então vamos fazer o seguinte: vamos adorar, vamos fazer um culto nós dois, um culto de ação de graça dentro da prisão. O crente criativo, ele faz culto no meio do problema. Ele não espera um grande lugar para fazer um grande avivamento. Ele traz o avivamento no meio do caos. Então continuar orando. E adorando. E aí a passagem lá pede, busque e bata a porta. O louvor e a adoração dele foi subindo. A pecinha do Lego foi lá para encaixar com a peça dos céus. Foi subindo, e os céus descendo com a outra peça. E de repente, irmão, um grande terremoto acontece naquele lugar. Não é o cenário que qualifica você, irmão. É você que é qualificado no meio do cenário. Olha o teu irmão e fala assim: eu sou qualificado em qualquer cenário. O que te define não é o cenário, é você que define o cenário. Para os homens de outros lugares de prisões era uma prisão, para Paulo e Silas era um lugar de adoração. Faça no meio do problema, na sua casa, nas suas finanças, um lugar de adoração a Deus. Faça o seu culto de ação de graças agora dentro de você.
Paulo e Silas não estavam lá para chamar a atenção de Deus, eles estavam fazendo algo que era bom para eles mesmos, eles estavam se fortalecendo no Espírito. Pedro estava lá porque ele já estava fortalecido. Deus tinha um propósito sobre a vida de Pedro. Pedro, você tem que sair da prisão, porque há algo para acontecer no meio da rua, em outras cidades ainda. Pedro, você vai envelhecer pregando o Evangelho. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, e eles estavam adorando o Senhor, sem expectativa de ser solto, mas eles disseram para eles mesmos, quem sabe eu estou parafraseando algo, quem sabe eles diziam, entre eles mesmos dizendo, cara, se o meu dia é o último dia hoje diante de Deus, não importa, eu vou fazer do meu último dia como se fosse o primeiro na presença de Deus. Eu vou adorá-lo, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou cantar. Você está comigo, Silas? Estamos juntos, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. O cheiro da prisão era horrível, mas eles não estavam nem aí com o cenário, eles não estavam aí com o problema, eles não estavam nem aí com aqueles homens que iam matar a vida deles no meio da situação. Eles estavam buscando o Senhor. E aí, aquele cenário, Deus manifesta. Eu falo que a manifestação do terremoto foi a manifestação do amor de Deus sobre aquele lugar. Deus não estava irado, Deus não estava bravo porque Paulo e Silas estavam presos. Deus se manifestou com o amor dele. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado e ele morreu, houve um terremoto na hora. A manifestação do terremoto não era a ira de Deus, era o amor pelo Filho. Irmão, Deus vai fazer terremotos no meio dos problemas para manifestar o amor dele sobre a sua vida. O amor quebra todo jugo, o amor quebra toda algema, toda prisão, toda maldição. O amor quebra a depressão. Deus manifestou o amor dele no meio de Paulo e Silas, dizendo: eu amo tanto vocês. Vocês não foram feitos para estar nesse cenário, vocês foram feitos para estar fora do cenário. O terremoto aconteceu, tudo se encaixava, as cadeias se abriram, um alvoroço. Entenda algo: quando Deus dá um comando para você sair do cenário, você deve obedecer o comando. Paulo e Silas não saíram correndo quando as cadeias se abriram, eles permaneceram lá. As algemas caíram, eles permaneceram lá, porque tinha um propósito ainda para se encaixar. Eles entenderam que era para salvar o carcereiro e a sua família. Tem coisas que está para acontecer na sua vida que não é para você sair correndo, é para você esperar o tempo e o start de Deus, porque ainda vai atingir outras pessoas que estão ao seu redor. No meio do teu problema, vai trazer uma solução para uma outra pessoa. No meio da situação que você nem imagina que você está passando, você será ativado e usado para a vida de outras pessoas. Então, eles oraram, o amor se manifestou. Porque, irmão, que tremenda essa passagem. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de passar e falar um pouco das histórias bíblicas que aconteceram na Bíblia aqui, porque é uma realidade palpável da manifestação de Filho e do Pai com a criação. Está na hora de você sair desta prisão, dessa conformidade que você nunca está pronto, que você não consegue, que você é um incapaz, que você não é bonita, que você não vai conquistar homem, que você fala que não foi feito para isso. Mentira do diabo. Deus fez com que o seu filho morresse na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou e deu todos os benefícios, a capacitação, a habilidade, a criatividade, a cura. Em nome de Jesus, hoje você tem que se levantar diferente do lugar do conformismo da tua vida. Levanta essa noite a sua cabeça, olha para a rua, porque as portas já estão abertas. Vai para a sua vitória hoje, porque tudo vai se encaixar.